Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na graça, na paz do nosso Senhor Jesus. Nós nos reunimos nesta noite para adorar ao Senhor. Queremos dar as boas-vindas a todos também que nos ouvem através da internet. Que seja esse um tempo de entrega, um tempo de adoração, um tempo onde nós vamos de fato abrir o nosso coração na presença do Senhor. Que bom vê-los aqui, que bom termos essa oportunidade de juntos adorarmos ao Senhor. Eu quero convidar você, se possível, que você se coloque em pé agora. E nós vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 1. E nós vamos ler dos versos 3 ao verso de número 14. Nós louvamos ao nosso Deus, porque nós estamos na casa do Senhor. Que alegria, que bênção podermos nos reunir, começar a semana adorando ao nosso Senhor. E a palavra do Senhor nos diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Essa é a palavra bendita do Senhor. A graça nos alcançou e por isso nós podemos cultuá-lo com alegria. E por isso nós podemos proclamar que nós temos um Salvador, aquele que se entregou por amor por cada um de nós. Por
isso nós vamos começar esse culto adorando ao Senhor com as nossas palmas, exaltando o nome dEle, pois Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e que todos os povos, todas as nações ouçam: Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina, Jesus Cristo é o Senhor. Ele morreu, Ele se entregou por nós, por Ele, por meio dEle somos salvos, e todo joelho um dia se dobrará diante da presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Damos graças a Ti, Senhor, exaltamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor. Tu és digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Nós nos curvamos diante de Ti nesta noite, nós entregamos esse culto ao Senhor, nós confessamos a Ti: nada somos, nada temos, nada podemos. Cerca-nos de todos os lados, Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo. Que seja esta noite uma noite de adoração, uma noite de entrega, uma noite de louvor, uma noite de reconciliação, de recomeços, de confissão, onde nós de fato sintamos a graça do Senhor e vivamos o Teu amor sobre as nossas vidas. Bendito seja, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluias, glórias sejam dadas ao Senhor. Como é bom, meus irmãos, temos esse Deus maravilhoso que nos ama e que cuida de cada detalhe da nossa vida. Amém? Você pode se assentar. Glórias, honra, louvor e adoração sejam dados ao nome do Senhor. Como é bom termos essa palavra. Hoje eu estou aqui, geralmente a gente usa a Bíblia no celular, no iPad. Hoje eu estou aqui com essa palavra, como a gente começou, né? Com as letras, o papel, e como é importante nós termos esse tesouro. Não é um tesouro? Seja como for, é um tesouro. E nós precisamos nos debruçar diante desse tesouro. Por isso eu quero incentivar você a fazer o seu plano de leitura, incentivar você a voltar-se para as Escrituras, porque ela é tudo que nós precisamos, um tesouro precioso. Amém, queridos? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Que bênção estarmos juntos aqui. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, nesse momento, nesse tempo, e eu já quero convidar você mais uma vez, mesmo assentados agora, abrirem as suas Bíblias em Atos capítulo 2. Para nós, cristãos, a Santa Ceia é um tempo muito especial.
Na nossa teologia reformada, nós acreditamos que no momento da ceia, nós sabemos e cremos que Jesus está aqui presente conosco. Nós sabemos que nós temos o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Sabemos que Deus é o Criador, Jesus é o Salvador e o Espírito Santo é o Consolador. Nós sabemos que Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Mas nós também não podemos nos esquecer que o próprio Senhor Jesus também vem. E quando nós lemos em Apocalipse, nós vemos que Ele anda no meio das igrejas e que Ele está conosco. E nós cremos, a nossa teologia, nós cremos que a ceia é em memória do Senhor, mas ela também é presencial, porque neste tempo em que compartilhamos da ceia, o próprio Cristo está conosco, está no meio da igreja. E nós cremos, e para nós esse é um tempo tão precioso, tão importante. Que bom podermos estar juntos aqui para celebrar. Assim como era lá em Atos, assim como o povo aqui, cristão, aqueles que então chamados cristãos seguiam a Jesus. Eles também juntos celebravam, juntos viviam em comunhão. E isso é maravilhoso, amém, queridos? Sabe o que essa pandemia tem nos ensinado? Essa pandemia tem nos ensinado a valorizar muito a presença do outro, valorizar a presença daqueles que nós encontramos, né? Antes estávamos tão juntos e agora não podemos estar. Então vamos valorizar esse tempo, esse momento, em nome de Jesus. Eu quero convidar você então para ler comigo Atos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 36. Atos 2, a partir do verso de número 36 até o verso de número 41. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Vamos ler até aqui. Quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua santa palavra e agora clamamos que o Senhor ilumine a nossa mente para compreendermos a tua palavra, a tua mensagem, para que ela realmente seja transformadora e mude, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Ensine o que o Senhor deseja nos ensinar. O que nós sabemos é que nós precisamos desta palavra para nos alimentar, para nos fortalecer espiritualmente, Senhor. Obrigada por esta oportunidade. Mais uma vez, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, todos vocês que estão nos acompanhando, que são aqui da nossa comunidade, ou que têm ouvido as mensagens, que têm estado conosco regularmente, vocês sabem que o Senhor tem todos os dias trabalhado nas nossas vidas, ministrado desde a criança até o ancião, falando conosco sobre termos um estilo de vida parecido com o de Jesus. E nada melhor do que observarmos Atos.
nada melhor do que voltarmos os nossos olhos para Atos, para observarmos e aprendermos e sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus, para vermos como viviam os cristãos, como vivia o povo de Deus, os discípulos, na igreja primitiva, quando tudo começou. E nós já vimos, a semana passada falamos um pouco sobre isso, que nós somos o que agora? Somos o templo do século 21. Cada um de nós aqui cheios do Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos aqui para Atos, nós vemos que Atos são, na verdade, por que tem mesmo esse nome? Porque são atos do Espírito Santo de Deus, por meio dos seus discípulos, por meio dos seus apóstolos. Atos, atitudes, aquilo que o Espírito Santo fez por meio do povo de Deus. E nós sabemos que o ministério do Espírito Santo, a gente costuma dizer que é o ministério do holofote, porque o Espírito Santo, ele coloca luz em Jesus. E colocando luz em Jesus, todos os olhos se voltam para Ele. Todos os olhos, todo coração se volta para Jesus. E hoje, justamente, a nossa mensagem tem esse título: Desperta o seu coração. Por quê? Porque quando o Espírito Santo toma o nosso coração, é derramado sobre nós, o que acontece? Nosso espírito, nosso coração, ele desperta. Quem aqui costuma acordar? Quem costuma acordar com despertador? Coloca lá uma musiquinha, às vezes, no celular, ou coloca. Por que você desperta, né? O que acontece quando você desperta? Você lembra do seu compromisso. Quando você desperta, você, na mesma hora, já começa a lembrar daquilo que você vai fazer, quais são, né, os passos que você vai precisar dar, porque você tem aquele compromisso. E o Espírito Santo de Deus é assim na nossa vida. Ele nos desperta, ele nos traz para realmente nos lembrarmos daquilo que o Senhor tem para nós. E Ele também transforma as nossas vidas, transforma a vida daqueles que Ele toca. Nós estamos aqui nós lemos uma partezinha de uma mensagem que Pedro aqui proclamou. E nós vemos aqui em Atos que essa mensagem de Pedro, quando a gente vai ler esta passagenzinha ali no grego, a gente vê que as palavras que saíam dos seus lábios, elas eram tão poderosas que a palavrinha traduzida, ela significa, eram como ferroadas que atingiam o coração, que atingiam a alma das pessoas. E por que era assim? Porque tinha o poder, a unção, o mover do Espírito Santo. E essa mensagem, sabe o que ela fazia e o que ela faz ainda hoje, meus irmãos? Ela traz uma agonia, mas é uma agonia do arrependimento, que conduz então a uma transformação nas nossas vidas. Nós vamos começar hoje falando sobre esse tema, falando sobre desperta o teu coração. Olha para você, põe a mão no seu coração aí. Será que o seu coração precisa ser despertado? Será que o Espírito Santo precisa, vou usar essa expressão, tá? Soprar sobre você e como um som despertar o seu coração? Será que você está adormecido? Pode ser que sim, mas eu quero dizer algo para você. Você tem o Espírito Santo em você. Você tem o Espírito Santo. E Ele está chamando, e Ele está de novo acendendo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui nessa trecho dessa passagem que nós lemos, que Pedro estava ministrando, proclamando a palavra do Senhor. E uma multidão teve aqui uma profunda convicção do pecado. Sabe?
sabe, meus irmãos, quando nós olhamos aqui, nós vemos que não eram pessoas que já conheciam e já haviam tido ali uma experiência com Jesus, porque a Bíblia diz que eles foram acrescentados na família da fé, na igreja. Mas eu creio que muitas vezes não é, como eu disse aqui a princípio, apenas o coração daquele que não conhece Jesus que precisa ser despertado. Muitas vezes nós precisamos ser aquecidos, despertados, nós precisamos ser tocados novamente, nós precisamos ter essa chama acesa dentro de nós. É assim ou não é, meus irmãos? Não é? Muitas vezes, e eu creio que nessa noite é exatamente isso que o Senhor quer fazer. Quer fazer com a igreja, despertar o nosso coração, despertar o seu coração. Quando nós pensamos na sociedade que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, a gente sabe que lá no começo, na queda, abriu-se uma brecha, e abriu-se uma brecha no coração de todo ser humano. E por essa brecha entrou todo tipo de coisas negativas, ruins. E por conta disso, até hoje, no mundo que nós vivemos, nós estamos vivendo um tempo onde existe traumas, onde existe maldade, onde existem desencontro, uma desestruturação de tudo aquilo que pode ser bom, de tudo aquilo que pode trazer um valor. Não é assim que nós estamos vivendo hoje? Um tempo onde o relativismo é que está tomando conta de tudo. Hoje nós estávamos conversando na hora do almoço, falando de algumas pessoas que foram ícones na nossa geração. E a gente descobriu que tentamos trazer a nossa memória, falando da sociedade de forma geral, que a gente não consegue lembrar de atrizes, nós não conseguimos lembrar de cantores dessa geração agora, sabe? De 20 anos, 30 anos para cá, a gente não consegue lembrar que são marcos. Por quê? Porque existe uma geração que, primeiro, está morrendo muito cedo. Não tem mais referência, a gente não tem, né? Eu tenho certeza que você pensa assim, já algumas pessoas passaram e você fala, nem parece que essa pessoa, não dá para acreditar, porque ela marcou, né? Foram pessoas que foram referência na cultura, referência na educação, na música, mas hoje nós não temos tido mais isso. Você já parou para pensar nisso? Não tem referência, faltam-nos referenciais, né, em todas as áreas. Por isso nós precisamos pensar sobre isso. Nós, como igreja, muitas vezes estamos sendo afetados também. Nossos filhos estão sendo afetados. Qual a referência dos nossos filhos? Qual é a nossa referência? Por isso nós precisamos despertar o nosso coração. A gente tem visto todos os dias, né, como a gente costuma dizer, uma institucionalização da iniquidade, da injustiça, da imoralidade. Eu gosto muito de uma imagenzinha que a gente às vezes vê, que é uma pessoa vindo correndo e ela vai pular uma cerca. E quando ela vai pular aquela cerca, a impressão que a gente tem é que essa pessoa pensa, eu estou presa nesse lugar, eu preciso pular esta cerca. Mas tinha uma outra pessoa do lado dela que diz assim, não está prendendo você. Ela está lhe dando segurança, porque a hora que aquela pessoa pula, ela cai num precipício. Sabe o que a gente percebe hoje na nossa sociedade? É que a nossa sociedade está rejeitando tanto Deus. As famílias estão rejeitando tanto o Senhor, achando que tudo aquilo que vem de Deus é algo para privar de alguma coisa, né? Muitos jovens, adolescentes, indo para alguns caminhos, pais de família, maridos, né, esposas, como que se olhasse e
visse que os ensinamentos são como que prisões. Pelo contrário, os ensinamentos, eles são segurança, são para nos livrar daquilo que é ruim, nos livrar daquilo que é mal e destrutivo. E é por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite, né? Porque ela é segurança para as nossas vidas. Então nós vamos falar hoje um pouquinho aqui, nós vamos compartilhar aqui dentro dessa parte desse sermão de Pedro. Quando tantas pessoas ouvem essa mensagem, são transformadas por essa mensagem, mas essa mensagem trouxe o que para elas? Uma agonia que levou ao arrependimento, uma agonia que levou à transformação. Por isso hoje eu quero falar aqui sobre alguns pontinhos, alguns pontos que são atitudes que podem de fato nos ajudar, que podem de fato nos colocar de volta no foco, para que a gente realmente, né, viva, ande em novidade de vida, que o Senhor Jesus nos chamou para viver. Vamos lá, eu quero que vocês leiam comigo. Será que vocês conseguem aí ler junto comigo? A palavra do Senhor nos diz que nós somos sal da terra, que nós somos luz do mundo e que nós somos chamados para brilhar Jesus, para levar Jesus, mas para isso nós precisamos ter esse Jesus, aquecer o nosso coração com o Senhor Jesus. Então vamos lá. Qual é o primeiro ponto que nós estamos vendo aí? Você consegue ver? Vamos lá? Você consegue ler para mim, todos vocês? Esse é o segundo, né? Pode voltar ao primeiro. Vamos voltar ao primeiro. Ajuste o rumo do seu coração. Não? Então acho que faltou o primeiro. Nós vamos começar, vocês vão ler após mim então. Ajuste o rumo do seu coração. Vamos lá. Eu gostaria de deixar essa frase para nós pensarmos sobre isso, porque eu gostaria que você hoje, nesse momento, nessa noite onde nós vamos celebrar a ceia, pensasse sobre como está o seu coração. Nós precisamos muitas vezes ajustar o nosso coração. Nós precisamos olhar para nós mesmos e precisamos abrir o nosso coração na presença de Jesus. Eu consigo me lembrar aqui, quando a gente olha para Atos, a gente fala de transformação, de arrependimento, de vidas que foram mudadas, de uma sociedade que foi mudada, então a gente lembra de avivamento, não é? Mas a Bíblia também fala de um maior avivamento que já a gente vê, é quando Jonas prega para Nínive. Vocês estão lembrados dessa passagem. Mas nós vamos ver que Jonas, mesmo sendo um homem de Deus, um homem que estava vocacionado, servindo a Deus, ele também precisou ter o seu coração ajustado. Ele teve que arrumar o seu coração, ajustar o seu coração na presença de Deus. Isso quer dizer o quê? Que como servos de Deus que nós somos, ainda assim, nós podemos muitas vezes perder a rota. A gente pode muitas vezes se afastar. Eu não sei se você sabe, mas quando nós somos vocacionados, chamados, e no Antigo Testamento era assim, havia 2 votos principais que precisavam ser feitos. O primeiro voto era: eu falarei tudo que o Senhor me mandar falar. E o segundo é: eu irei onde o Senhor me mandar. E quando nós olhamos para a vida de Jonas, nós vamos ver que o coração dele estava completamente fora da rota. Vocês concordam comigo? Por que estava fora da rota? Ele não queria ir para onde o Senhor o mandou. E ele também não queria pregar a mensagem de arrependimento que o Senhor o mandou. Porque ele tinha todo um histórico.
Jonas tinha todo um histórico para não querer que Nínive fosse uma cidade restaurada por Deus, né? A vida toda dele, aquele povo foi um povo que lutou contra Israel. Os assírios sempre se levantaram contra Israel. Imagina, a vida inteira nas reuniões de oração, eles oravam para que o Senhor desse força para eles vencerem os assírios. E de repente Deus manda ele pregar o arrependimento para os assírios. Então o coração dele estava ali, né? Não, Senhor, não é justo. Não é justo que eu pregue o arrependimento para esse povo que só fez mal para minha família, que só fez mal para Israel. Como eu posso estender as minhas mãos? Então tá bom. Ele foge, não quer ir, mas a gente sabe a história, que o Senhor o traz de volta. E depois, quando ele já está para pregar em Nínive, o que é que ele faz? Ele diz assim, tá bom, tenho que pregar? Eu vou pregar. Nínive precisava passar para pregar pela cidade inteira quase mais de 3 dias. Ele fez tudo num dia só. Já que eu tenho que pregar, vou pregar e vou pregar de qualquer jeito mesmo. Sabe, meus irmãos, quando eu olho aqui para essa palavra, desperta o seu coração, eu penso muito nisso. O Senhor está nos chamando como igreja para ajustar o rumo do nosso coração. Nós não podemos mais nos deixar levar pelos nossos sentimentos, emoções, né? Pelas tristezas que já tomaram o nosso coração, como Jonas estava deixando isso acontecer na vida dele. E isso é natural do ser humano. Mas sabe, o Senhor nos dá a oportunidade de mudar. Ele nos dá a oportunidade de nos ajustarmos como igreja, como servos do Senhor, a submeter o nosso coração a Ele. E nessa noite que nós vamos participar da ceia, da mesa do Senhor, eu quero trazer a igreja para essa reflexão. Está na hora de ajustar o rumo do seu coração. Olhe para o seu coração, como ele está? Como ele está? Porque quando nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, a gente muda de olhar para o mundo, a gente muda o olhar para nós mesmos, a gente muda o olhar diante das circunstâncias que nós vivemos. O mundo que nós vivemos e fazemos parte desse mundo, ele já não nos atrai mais, já se tornou indiferente para nós tantas coisas, porque agora nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Nós somos seres humanos, estamos suscetíveis a perder o rumo. Mas nessa noite o Senhor nos dá a oportunidade de nascermos, de termos o nosso coração, aliás, despertado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então olhe para o seu coração agora e ajuste o seu coração, abre o coração diante da presença do Senhor. Jonas, ele foi abrir o coração na presença do Senhor, disse que são 2 marcos. O peixe, que fez com que o rumo da vida de Jonas entrasse no lugar, e aquela flor, aquela erva que se secou, aquele verme que comeu, aquela flor que Deus colocou para amenizar um pouco, né, o calor que ele estava sentindo, o sol quente, ajustou o coração de Jonas. Por quê? Porque ele entendeu, então. A gente não consegue ver o final depois, não dá continuidade na história de Jonas, né? Mas nós vemos que ele precisou abrir o coração ali para Deus. Deus já sabia de tudo, mas ali ele precisou dizer: Senhor, se os ninivitas vão ser abençoados, eu prefiro morrer, ou eu ou eles, né? Ele abriu o coração. E sabe, às vezes nós estamos vivendo num tempo tão difícil, num tempo tão complicado, que talvez o nosso coração esteja assim, fora da rota. E nós precisamos ajustar falando com o Senhor, abrindo o coração para Ele, dizendo tudo o que nós estamos sentindo. Amém? Aproveite essa noite, aproveite esse tempo, em nome de Jesus. Pedro, quando ministrou a palavra para aquelas pessoas, os cristãos foram
restaurados, e os que ainda não criam em Jesus passaram a crer. 3.000 foram acrescentados. Em segundo lugar, aí sim, vamos ler juntos? Confesse os seus pecados. Vamos lá, mais uma vez. Confesse os seus pecados. Nós temos feridas na nossa alma. Nós temos feridas. Nós passamos por circunstâncias difíceis. Mas muitas vezes, por não confessarmos os nossos pecados, tudo isso fica cada vez mais difícil. Que tal hoje, nesse tempo, além de abrirmos o coração na presença do Senhor, confessarmos a Ele os nossos pecados? Sejam de palavras, de pensamentos, de ação. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor vocacionou, o Senhor tem chamado você, e está na hora de respondermos esse chamado. Respondermos 100%. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele procura em nós integralidade, 100%. E eu quero falar sobre confissão nesta noite. Você se lembra quando Jesus passa pelas igrejas em Apocalipse? Quando ele passou pela igreja de Éfeso, ele disse assim: lembra-te de onde você caiu. Você abandonou o primeiro amor. Lembra-te, volta, confessa. É isso que nós precisamos fazer. Confessar ao Senhor. O Senhor diz para a igreja de Pérgamo: vocês foram induzidos por ensinos distantes da palavra de Deus. Será que hoje nós também não precisamos confessar ao Senhor? Será que não estamos deixando outros ensinos entrarem no nosso coração, dirigirem os nossos passos, orientarem os nossos filhos, a nossa família, nosso casamento, a igreja do Senhor? E o Senhor diz: olha, lembra-te, confesse os seus pecados. Ele diz para a igreja em Tiatira: você tolera Jezabel, arrependa-se das obras que pratica. Jesus sonda as nossas mentes e os nossos corações, mas Ele não faz isso para nos acusar e para que de alguma forma Ele venha nos abater, mas Ele faz isso para que a gente enxergue quem nós somos, para que nós confessemos os nossos pecados. Por isso a gente sempre diz que a mesa da ceia nunca pode nos afastar de Jesus. Muitas pessoas olham para a mesa da ceia e dizem: eu não vou participar porque eu estou em pecado. Mas a mesa da ceia diz: você deve se afastar do pecado e participar da mesa do Senhor. Você percebe isso? Para a igreja de Sardes, o Senhor vai dizer: você tem a fama de estar vivo, mas está morto, arrependa-se. Para a igreja de Laodiceia, o Senhor vai dizer: você é morna, você nem é nem não é, e eu estou a ponto de vomitar-te. Você percebe o quanto nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor? O Senhor quer integralidade da sua igreja, do seu povo. Ele quer integralidade da nossa parte. Então lembre-se de ajustar o seu coração. Lembre-se de confessar os seus pecados. Lembre-se também agora, em terceiro lugar, vamos ler juntos? Vamos lá, vou esperar agora para a gente ler junto. Vamos lá. Coloque a armadura de Deus. Quando eu olho aqui para Atos, a gente vê tanto enfrentamento. E nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. A gente não precisa colocar uma armadura física, mas a nossa armadura é espiritual. E quando nós lemos Efésios 6, de 10 a 18, nós vamos ler estas palavras, olha só: fortaleçam-se, vistam, mantenham-se, cinjam-se, vistam, tenham os pés calçados, usem, orem, estejam atentos, perseverem em oração.
Por que eu estou citando estes verbos? Por que eu estou citando estas palavras? Porque eles dizem que nós precisamos agir, nós precisamos fazer, nós precisamos colocar em prática. Então, nós precisamos colocar a armadura de Deus, porque todos os dias, tudo vai contribuir para nos afastarmos dos preceitos do Senhor para a nossa vida. Nós temos ouvido e o Senhor tem sido tão poderoso na nossa vida. Ele tem nos transformado. Ele tem mudado as nossas atitudes. Ele tem falado daquilo que é mais poderoso. Sabe, meus irmãos, a gente tem descoberto que apenas 5% das pessoas de fato agem, de fato colocam em prática aquilo que aprendem. Nós precisamos fazer parte, aumentar essa porcentagem. Nós precisamos fazer parte daqueles que agem, daqueles que colocam em prática. Aqui não está escrito, o Senhor vai colocar a armadura em você. Mas aqui está escrito, coloquem, fortaleçam-se, vistam. Ou seja, é a nossa parte, a nossa busca, é tudo que nós temos visto para vivermos o amor como estilo de vida, para vivermos como Jesus viveu. Então não vamos sair daqui nessa noite sem a armadura de Deus, em nome de Jesus. Não vamos sair sem a armadura de Deus. Em quarto lugar, quando olhamos para Atos, nós vemos isso também. O que é que Pedro está fazendo aqui? Pedro está respondendo a um chamado. E eu quero dizer para você que o Senhor está te chamando. O Senhor está chamando você. Ele está chamando para que você cumpra a sua vocação. Todos nós somos chamados, todos nós somos vocacionados para servir ao Senhor. Nós também cremos na nossa teologia que somos vocacionados para a obediência, para a salvação, para a santidade, para a missão, para o serviço. E hoje nós precisamos, nesse momento da ceia, observar isso em nós. Senhor, nós precisamos cumprir o nosso chamado, a nossa vocação. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do século 21, que tem duas pernas e que agora não fica mais parado, mas que caminha, que proclama, né? Que vai, como Jesus disse, ide. Agora os templos vão, eles estão em toda parte. E nós precisamos cumprir esse chamado. E eu quero fazer hoje, nessa noite, essa pergunta a você. Você e eu, nós estamos cumprindo o nosso chamado. Nós estamos cumprindo a vocação para a qual o Senhor nos chamou. Eu peço ao Espírito Santo que fale ao seu coração. Atos, naquele tempo, naquela geração, naquelas circunstâncias, a igreja serviu, a igreja respondeu. Hoje nós somos uma outra geração, nós estamos vivendo um outro tempo, mas os princípios são o mesmo, a direção é a mesma para a vida de cada um de nós. Então nós precisamos o quê? Responder a um chamado. O Senhor está chamando você. O Senhor está chamando você, ainda dá tempo de responder ao chamado do Senhor, a vocação que Ele tem para a sua vida. Vamos nos lembrar aqui, ajuste o rumo do seu coração. Vou ler de novo. Ajuste o rumo do seu coração. Confesse os seus pecados. Coloque a armadura de Deus. Cumpra o seu chamado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor toque no seu coração nesse momento. Fale com você. E que você, agora, nesse momento, você aproveite esse tempo, essa presença de Jesus, esse poder do Espírito Santo, para que de fato você desperte o seu coração. Porque o Senhor está aqui. Ele já fez tudo por nós. Agora falta a nossa resposta a Ele. E nessa noite, nesse tempo, Ele nos dá essa oportunidade para
para servirmos. Você sabe que nós somos testados e somos ensinados no nosso local, né, que é a igreja. É aqui que nós nos envolvemos, começamos a servir, olhar as necessidades, e o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando, nos direcionando, mostrando o que nós temos, quem nós somos, o que devemos fazer. Então nós precisamos, em nome de Jesus, responder esse chamado. O que você fará, né, com essa mensagem? O que você fará com essa palavra? Nós vemos aqui que em Atos, aquele povo que ouviu a mensagem de Pedro, respondeu, tomou a atitude, teve o seu coração despertado. Hoje, se o Espírito Santo falar ao seu coração, não endureça o seu coração. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Está na hora, igreja, está na hora de se levantar. Está na hora de ser sal da terra, está na hora de ser luz do mundo. Está na hora. Crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, anciãos, está na hora. O Espírito Santo de Deus está convocando a sua igreja, está sarando, limpando, santificando, para que todas as nações, todos os povos ouçam que Jesus Cristo é o Senhor. Está na hora da igreja se santificar, se limpar, confessar os seus pecados e se levantar na autoridade do Espírito Santo de Deus. Está na hora de proclamar o Evangelho com os seus lábios, com os seus dons, talentos, com as suas atitudes. E o Espírito Santo está aqui, a doce presença do Espírito Santo. E o Senhor Jesus está aqui, andando no meio da igreja, santificando e dando-nos a oportunidade do perdão, da reconciliação. Abra o seu coração ao Senhor agora. Confesse a Ele, fale com o Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Nós vamos orar e eu quero que você e eu preparemos agora o nosso coração e também respondamos ao Senhor. Ele está nos chamando. Qual a resposta que você vai dar a Ele? Eu quero que você fique à vontade agora. Se você quiser se colocar de joelhos, se você quiser ficar em pé, se você quiser continuar assentado, quero que você fique muito à vontade, mas que você, em nome de Jesus, desperte o seu coração. Desperte o seu coração, não deixe para depois. Não deixe para depois. Desperte o seu coração nesse tempo de oração. Do Senhor, digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Diante da tua presença nós estamos, ó Deus,
e confessamos a Ti os nossos pecados. Senhor, desperta o nosso coração, desperta a Tua igreja sobre a face da terra. Levanta-nos para Te servir, levanta-nos, acerta o nosso rumo, o nosso coração. Traz, ó Pai, para nós um coração que se dobra diante de Ti. Nós estamos aqui pedindo, Pai, santifica-nos, santifica-nos na Tua palavra, nos Teus ensinos, com a Tua santa e poderosa presença, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eis-nos aqui como igreja do Senhor, como povo escolhido, separado. Ó Senhor, nós nos curvamos diante de Ti. Nós queremos, ó Pai, e estamos rumo, Senhor, cada dia a viver mais e mais os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, eis-nos aqui. Nós cremos que o Senhor está perdoando os nossos pecados, santificando-nos diante da Tua presença. Aquele que pecava, não peques mais. Aquele que tem tido atitudes destrutivas, deixe de tê-las. Aqueles que estão distantes, se acheguem ao Senhor. Aqueles que precisam voltar, voltem, em nome de Jesus. Esse é o tempo do Senhor para as nossas vidas. Oh Senhor, renova os corações, desperta, traz, ó Pai, um aquecer que só o Teu Espírito Santo pode trazer sobre a Tua igreja. Levanta a Tua igreja. O Senhor tem nos direcionado a cada dia. Agora basta nós darmos o passo em direção ao Senhor e dizer sim, sim, sim para o Senhor. O Senhor segura nas nossas mãos e nos diz que o Senhor não nos deixa e não nos deixará um dia sequer. Teu amor nos transforma, Teu amor nos ensina, Teu amor nos dá uma nova oportunidade hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Desperte o seu coração para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você pode dizer amém? Pode dizer glória a Deus? Vamos aplaudir ao Senhor. Ele é o que perdoa os nossos pecados. Ele é aquele que nos prepara. A cada dia nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Nós louvamos o Seu santo nome por isso. E por isso, nessa noite, eu quero convidar vocês, todos que estão em comunhão com a igreja, as crianças que já são batizadas, que têm aprendido a cada dia o significado da mesa do Senhor, a participar desse tempo tão especial, desse tempo tão precioso, aqui na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Todos que vão participar desse momento, quero convidar para que continuem em pé. Vou convidar os nossos presbíteros para que venham aqui também. Nós vamos orar, vamos abençoar os elementos que estão sobre a mesa. E enquanto louvamos ao Senhor, você vai receber tanto
enquanto este suco, e você vai esperar para nós tomarmos juntos. Então vamos orar, vamos consagrar ao Senhor todos os elementos que estão sobre a mesa, e depois os presbíteros vão entregar para vocês. Vocês não precisam vir até a frente, eles vão levar até vocês. Vamos orar, vamos consagrar ao Senhor esses elementos. Vou pedir para os presbíteros, estendam as suas mãos. Ó Deus querido, nós consagramos ao Senhor esses elementos que estão sobre a mesa, este pão, este suco, e nós te agradecemos, ó Deus, porque temos a oportunidade de participar da mesa do Senhor. Obrigada, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que o próprio Cristo entregou o seu corpo por nós. E a Bíblia diz que lá naquela cruz, o corpo de Jesus foi ali entregue e ele sofreu, levando sobre ele todas as nossas dores, levando sobre ele os nossos pecados. Então era para ser o meu, era para ser o seu, mas por amor ele se entregou. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor por isso. Glorificado seja. E a palavra também nos diz que esse mesmo Senhor, ele derramou o seu sangue, e este sangue foi o sangue de um Cordeiro Santo. Você se lembra no Antigo Testamento, quando os sacrifícios para o perdão dos pecados eram feitos, precisava se derramar sangue, e o próprio Jesus derramou o sangue dele. Isso significa que ele nos livrou da maldição eterna, e que hoje nós temos a bênção de nos reconciliarmos com o Senhor e termos os nossos pecados perdoados e sermos santificados. Este é o sangue, este é um tempo de uma nova aliança, de um novo tempo para todos nós. Então nós agradecemos e louvamos ao Senhor. Naquela cruz ele venceu, naquela cruz ele se levantou. Nós sabemos que quando ele entregou a sua vida, ele não foi simplesmente porque ele foi preso, porque ele foi torturado, mas a palavra nos ensina que ele se entregou por amor. Ele podia não ter feito, mas por amor ele fez. E hoje nós estamos aqui para glorificar o seu santo nome. Então participe desse momento, participe com alegria, enquanto louvamos ao Senhor e agradecemos, enquanto fazemos isso em memória sim do Senhor, mas também crendo que Ele está presente. Jesus está aqui e nós devemos celebrar a sua presença, a sua vitória, porque com Ele somos vitoriosos. Vamos louvar juntos ao Senhor, enquanto vocês recebem então o cálice e o pão. Espere para tomarmos juntos. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus.
especial. Você pode abrir a primeira parte desse frasco. Nós vamos tomar desse pão. Nós cremos nesse amor, nesta oportunidade que nós temos. E em comunhão fazemos isso com gratidão em nosso coração. Da mesma forma, nós agora vamos fechar aqui para aqueles que estão pela primeira vez. Vamos abrir e vamos tomar o cálice, todos juntos com gratidão no coração. Senhor, nós exaltamos o Teu nome mais uma vez e te agradecemos pelo Teu Filho que foi entregue em nosso lugar. Somos o Teu povo, Senhor, ovelhas do Teu rebanho, e hoje nós aqui engrandecemos o Teu nome com o coração cheio de gratidão. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Vamos louvar juntos ao Senhor.
você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Aleluia, Jesus. Será que nós podemos cantar juntos esse refrão? Só as vozes. Vamos cantar juntos? Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor. Obrigada, Senhor, por esse tempo tão precioso. Obrigada, Senhor, por nos dar esta nova oportunidade. Nós agora, ó Deus, vamos sair como templos e por onde formos, ó Deus, que levemos a Tua presença, que o Senhor se manifeste por meio de cada um de nós. Somos agora enviados para servir ao Senhor dentro dos nossos lares e por onde passarmos. Somos, ó Deus, o Teu povo e nós Te exaltamos, Te glorificamos no nome de Jesus. Juntos, ó Deus, como igreja e como povo do Senhor, nós intercedemos agora, clamamos ao Senhor para que o Senhor renove as forças, que o Senhor traga consolo a
àqueles que precisam ser fortalecidos. Clamamos ao Senhor para que o Senhor devolva a saúde àqueles que estão enfermos. Clamamos ao Senhor como igreja que somos, que o Senhor visite agora, Senhor, toda a nossa cidade, todos os lares, que o Senhor estenda a tua mão e entre com a tua presença de cura em cada casa, em cada hospital, em cada quarto, em nome de Jesus. Oh Deus, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, mas ainda assim, no meio desta tempestade, o Senhor está conosco, a tua presença é real, e os milagres que o Senhor fez no passado, o Senhor ainda faz hoje. Nós cremos em ti, ó Deus, e juntos agora clamamos: traz a cura para nossa cidade, para nossa nação, traz transformações, que nós sejamos o braço estendido do Senhor, a tua voz, os teus pés, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, que a tua paz e o teu amor, a tua graça esteja sobre cada um de nós, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus por esta noite, pela sua vida. Agradecemos a Deus por todos que estão ouvindo ou ainda vão ouvir esta mensagem. Que o Espírito Santo de Deus lhe fortaleça e que você se volte para Ele. O Senhor é fonte de vida. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é a verdade. Só Jesus é a vida. Receba agora a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e seja sobre nós como igreja, desde agora e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma boa semana, guardados na graça e na paz do Senhor Jesus.